dia, sétimo ano. Hoje nós falaremos sobre o emprego do C cedilha e o C. Quando que a gente usa um e o outro, hein? E o emprego do SS ou o S, né? Vocês já estão no sétimo ano, eu vejo que a escrita de vocês é boa, mas essas regrinhas, né, é importante a gente decorar essas regrinhas, a gente entender e nós nos aprofundarmos nas regras que explicam o motivo, o porquê de nós escrevermos umas palavras com C cedilha ou com SS, tá bom? A primeira coisa, gente, é que a nossa língua, ela é muito linda, ela é formada por muitas outras línguas. Vocês já ouviram falar sobre o latim, não é? Existe uma região na Itália onde o latim era falado. E essa língua, né, o latim, ele deu origem ao espanhol, ao italiano, obviamente, e ao português. Por isso que é tão parecido. Por isso que a gente, quando ouve o espanhol, a gente entende muita coisa. O italiano também a gente entende muita coisa. Não entende tudo, mas entende muita coisa. Por quê? São palavras de mesma origem, né? Mas a nossa língua, ela não veio só do latim. Ela é uma salada, ela é uma coleção de palavras indígenas. Porque quando a língua portuguesa chegou aqui, a língua portuguesa chegou em 1500 com Pedro Álvares Cabral, né? Lá nos navios, com os portugueses que estavam nos navios. Essa língua portuguesa se misturou com a língua indígena. Mais tarde, quando escravizaram os africanos vieram e trouxeram a sua língua. Era o que eles falavam. Aí foi se misturando. Gente, também também temos imigrantes japoneses, chineses, da língua inglesa. E nisso foi misturando e aconteceu a grande mágica da língua portuguesa, uma mistura de línguas. Então tem palavras que são com SS e a outra que a gente jura que é com SS, mas é com C cedilha. Mas por que não padronizaram? Porque cada um veio de um lugar. É como se eu falasse para a família, gente, por que todo mundo não tem olho azul nessa família? Ué, porque um puxou a avó e outro puxou a tia e o outro puxou o bisavô, né? Palavra também é assim, cada um puxa um ancestral. Isso aí, cada palavra puxa o seu ancestral. E nós temos várias regras. Se eu não me engano, a língua portuguesa, ela foi avaliada como uma das mais difíceis de se aprender. Então a gente pode agradecer muito por nós já termos nascido aqui, né, e ser nossa língua nativa. Pelo menos a gente já aprendeu uma das ou a mais difícil do planeta. Vamos lá. Quando que eu uso C cedilha ou C, ou então SS e S? Quando, gente? Vou aproximar aqui minha câmera. Primeira regrinha. Em português não se começa nenhuma palavra com C cedilha. Na França começa, gente. Esquisito, né? Para mim é super esquisito. E no Brasil não começa. Na língua portuguesa, na verdade. Porque a língua portuguesa é falada em vários países, né? Em Portugal e outros países na África. E também, gente, nós sabemos outra regra, que é se o som de S for entre duas vogais, eu vou usar SS. Olha aqui, ó, osso, não é? Eu não coloco um S só, eu coloco dois S's. Isso aí a gente sabe desde da alfabetização. Se o meu som de S estiver entre uma consoante e uma vogal, eu vou usar um C cedilha, disfarçar, tá bom? E tem outras regrinhas também, olha. Quando que eu uso C cedilha? Nos sufixos aço, aça, uço. São sufixos que indicam abundância, né? Rico, o adjetivo rico ganha um sufixo aço.
Ricaço, olha, abundância de dinheiro, de riqueza, ricaço. Barca vira barcaça, dente, dentuço. Negro, não, magro, perdão. Tô lendo mal, hein? Magro, magruço. Nem eu sabia que tinha essa palavra. Legal, aprendi uma palavra hoje, magruço. Então, sempre que eu uso aço ou usso, né, no final de uma palavra para indicar abundância, eu vou usar o C cedilha, aço, aça e etc. Tudo com C cedilha, ok? E também alguns sufixos, ansa e ensa. No sufixo são, os sufixos geralmente são com C cedilha, tá bom? Após um ditongo, gente, tipo rejeição, olha, eu tenho ei, rejeição, foi-se, coi-se, eu vou usar o C ou o C cedilha, nunca uso o SS. Palavras indígenas, africanas e árabes também são todas com C cedilha. Agora eu te digo uma coisa, a importância de ser um leitor, a importância de pegar livros e ler. A professora, eu não gosto de ler, porque você não se habituou, você está falando uma coisa aí muito sem base, para não falar outra coisa. Porque quando você começa a ler, quando a gente começa a ler, gente, a gente entra num mundo tão fantástico. Não existe filme que conte uma história como um livro. Pegue o livro, comece a ler, se concentra, né? No início você vai ler uma página, vai parar, daqui a pouco você vai estar lendo 10, 15 páginas, depois de uns meses. E tão apaixonado pela leitura, porque a leitura é um hábito, é igual exercício físico, é um hábito. E você se habituando a ler, você aprende a escrever as palavras. Gente, como é que se escreve aço mesmo? Ah, lembrei, porque eu li num livro. Aço é com C cedilha. Nossa memória é fantástica e a leitura é uma ferramenta ótima, uma ferramenta incrível para a gente melhorar o nosso vocabulário e aprender como escrever as palavras, tá bom? Quando que eu uso C? Na terminação ice, né? O sufixo ice, formadora de substantivos. Menino, meninice, tolo, tolice, né? Chatice, ó. Agora você já sabe que quando termina com ice, é com C. E o SS, gente? No sufixo são, quando a palavra deriva de um verbo, admitir, admissão, agredir, agressão, comprimir, compressão. Tá joia? Nós também temos palavras que vêm de outras palavras. Por exemplo, eu quero saber como que se escreve travessão. Travessão vem de travessa. Se você já conhecer a palavra travessa e souber que ela é com SS, travessão, que vem de travessa, palavra derivada, né? Também vai ser com SS, tá bom? Quando que eu uso S? Nos substantivos derivados de verbo que apresentam na última sílaba consoante D, M ou T, seguidas de er ou ir, antecedidas por N ou R. Que explicação confusa. Vamos ver no exemplo que fica muito mais fácil. Por exemplo, apreender vira apreensão, converter, conversão, expandir, expansão. É muito parecido com de cima, só que como termina com consoante, ó, aprender, eu não preciso colocar 2 S's quando vira apreensão, né? Não preciso, porque se o S vai estar ao lado do N, eu não preciso de um SS. SS só entre vogais. Queridos, a melhor forma de nós aprendermos isso é consultando a tabela. Os exercícios que eu solicitei a vocês, que vocês façam lá no livro de vocês,
vocês vão ter que olhar essa tabelinha aqui, tá bom? Essa tabelinha aqui está no livro de vocês também. Então, é olhando, vendo as regras e escrevendo. Muitas dessas regras já estão internalizadas, nós já sabemos, tá? Mas nós vamos fazer esses exercícios baseados nessa tabelinha, porque os exercícios são um pouquinho mais profundos. O outro assunto, gente, é a reportagem. O tipo de texto, né? O gênero textual ou literário, a reportagem. Vocês sabiam que reportagem é algo diferente de notícia e de post? Sabiam? Cada um é cada um. Cada um tem o seu jeitinho, a sua particularidade. A reportagem, ela apresenta fatos de interesse da população, né? Algo que interessa a população. E ela, gente, é bem baseada. Ela não é uma coisa rasa. Quando alguém vai fazer uma reportagem, esse jornalista, ele procura as causas e as consequências do assunto informado. Por exemplo, eu vou falar sobre o fenômeno dos meteoros que estão passando nessa época do ano. Vocês sabiam que está passando um monte de meteoro? Então, tá sim. Tem um horário que a gente vê à noite, que a gente consegue enxergar. Aí eu vou fazer uma reportagem sobre isso. Eu vou ter que pesquisar a causa, as consequências. Como assim consequência? Vamos dizer que em tal cidade está havendo uma grande aglomeração de pessoas na pracinha toda noite para assistir essa chuva de meteoros e, consequentemente, o comércio da cidade percebeu, né, que o povo está se reunindo e então foram montadas várias barraquinhas com alimentos, com produtos à venda, né? Então esse fenômeno ajudou o comércio, né? Expandiu o comércio da cidade. Olha só que interessante. Isso eu estou inventando, gente, para a gente ter, tipo assim, uma consequência para a chuva de meteoros. Qual a causa da chuva de meteoros? Porque tal época do ano isso acontece mesmo, tal, é visível, acontece o ano todo, mas só é visível em novembro. Tem que pesquisar para fazer uma boa reportagem. Uma boa reportagem também, ela tem entrevistas, né? A gente colhe depoimentos de especialistas, pessoas, né, que são especialistas em meteoros, pessoas que são especialistas em comércio, né, que podem falar também, já que a gente está falando do comércio, que foi uma das coisas abordadas na reportagem, e também pegamos depoimentos das pessoas que estão vivenciando aquela situação, né? As pessoas da cidade, vamos pegar depoimento. Olha, estou gostando muito porque há muito tempo as pessoas estavam distantes, mas agora a gente se encontra na praça, né? Mesmo na época, sendo uma época de pandemia, né? Mantemos a distância, mas nós podemos nos ver. Essa chuva de meteoro é uma coisa boa que veio trazer as pessoas a um convívio, mesmo que à distância, né? A gente voltou a se ver. Então, assim, uma reportagem ela é rica, ela tem muita informação real, tá, gente? Reportagem é sobre fatos, não é sobre ficção. É sobre fatos, tem que ter acontecido. Fato é algo real, tá? A notícia, gente, é uma coisa só informativa. Ela não é profunda, né? Sei lá, morreu o jogador de futebol Diego Maradona. Ele morreu ontem. Então, uma notícia. Ninguém aprofundou nada, ninguém pesquisou data de nascimento, ninguém colheu depoimento, nada disso. Foi só uma notícia. Pode ser transformado numa reportagem? Pode, mas aí vai ter que ser mais elaborado. Vai ter que ter pesquisa, vai ter que ter causas e consequências, vai ter que ter opinião pública. Muito legal. Mas por enquanto, né, se não se aprofundar, é só notícia. E o post, gente? O post é um texto solitário ou acompanhado de uma imagem, pode ser também, muito comum nas redes sociais, e ele comunica algo pessoal, uma ideia,
uma recordação, uma opinião. Veja que o post não é reportagem, não é fato. Ele é uma ideia de alguém. Alguém colocou ali, né? Sou contra, sei lá, a pesca no Rio São João porque enche de gente e eu gosto da cidade vazia. Sei lá, a pessoa botou esse post lá, botou a foto do Rio São João. Isso é uma reportagem? Não, nem notícia. Isso é uma postagem simples. Nós não podemos basear as nossas opiniões em posts. A gente tem que basear a nossa opinião em reportagem. Um perigo muito grande, gente, é o que acontece com as pessoas nas eleições, assim. Ah, porque eu li, olha só o perigo, hein? Que o candidato fulano de tal é ladrão, sei lá, é ruim. Onde você leu isso? Minha avó postou. Ah, não, eu li porque postaram. Botaram a cara dele e escreveram assim: este homem está destruindo o Brasil. Sei lá, tô dando qualquer exemplo aqui. Bom, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ler reportagens sobre essa pessoa. Da onde ela veio, né? Qual a intenção dela em relação ao país? O que ela está fazendo mesmo? Ai, dá um trabalho? Dá, mas se você quer ser um bom eleitor, você tem que ler. Comece lendo pouco, depois você vai se aprofundando. Mas nunca porque fulaninho falou. Ah, fulano falou, não, eu li. Tinha a cara dele segurando uma arma, tinha a cara dele segurando uma nota de 100. Ele pegou ele roubou. Eu sei lá se aquele 100 de onde veio, né? A pessoa, um post é algo que eu posso fazer o que eu quiser, gente, tá bom? O que eu quiser dentro da lei, eu não posso sair desrespeitando ninguém. Bom, essa é a diferença entre reportagem, notícia e post. A reportagem, a notícia e o post são gêneros textuais, mas nós estamos agora falando sobre a reportagem, tá bom? Pessoal, quero que vocês façam esse exercício aqui que está no nosso bloco de atividades e também esses exercícios solicitados aqui que estão no nosso livro, referentes a esse assunto de hoje, ok? A gente se encontra na segunda-feira, que é o dia da nossa aula, para nos aprofundarmos nesses assuntos, tirarmos dúvidas e fazermos mais exercícios também. Então, um beijo para vocês e encontro todos na segunda-feira.